melhor faculdade de tecnologia do Brasil. Field Creativity. Essa é a apresentação do nosso trabalho para o Hackathon, a fase 5, que é a modelagem de ameaças utilizando IA. Nosso trabalho ele envolveu a busca por um dataset que nos ajudasse a treinar um modelo YOLO para fazer a detecção de diagramas AWS, diagramas de arquitetura. O primeiro grande problema que nós encontramos com o dataset foi que algumas classes, alguns ícones, eles tinham muito poucos exemplos, em contraste com outros, como você pode ver aqui, a ACM tinha 3 para treinar e 1 para teste, mas o Lambda, por exemplo, você já tinha 316 exemplos para treino e contando com 10 para teste. E em outra situação, o EC2, embora tivesse menos exemplos de treino do que o Lambda, tinha 40 para teste. Então, algo era necessário ser feito para a gente poder melhorar a resposta do nosso modelo. Inicialmente, nós criamos um script para fazer uma análise em cima do dataset original. E aqui eu posso apresentar o resultado dessa análise mostrando a quantidade de exemplos que nós temos para treino, para testes e exemplos para validação. Como pode ser visto, nenhuma classe tinha algum exemplo para validação. Então, nós precisávamos fazer um tratamento para que o nosso trabalho tivesse um bom resultado. E a primeira coisa foi a criação de um outro script para fazer pequenas checagens, verificar se o número de classe declarado batia com a quantidade de imagens que nós tínhamos representadas, se havia algum tipo de nome duplicado, se a relação entre os labels das imagens versus as imagens e os nomes estavam corretos, e esse script não detectou nenhum problema quanto a isso. Então, nós decidimos pegar e iniciar um treinamento para ver o comportamento. E não modificamos a quantidade de imagens para validação dos resultados do modelo. E, ao executar, nós já nos deparamos com 2 problemas, um óbvio e outro não tão óbvio assim. O primeiro foi identificar que nós tínhamos alguns rótulos inadequados de labels para esse dataset que nós tínhamos encontrado. O problema era, pura e simplesmente, que haviam algumas anotações para treinamento de segmentação. Então, o que nós fizemos? Um outro script para poder fazer o ajuste disso, remover essas anotações de segmentação, para resolver até então esse problema. E a questão do diretório de validação sem nenhum conteúdo, não tinha jeito, fazia parte de um trabalho maior, que era aumentar o número de exemplos que nós tínhamos, e fazer uma redistribuição de imagens entre os diretórios para a gente poder fazer um treinamento bacana. E com isso nós fizemos um outro script para fazer exatamente isso, fazer um oversample das imagens. Então, com isso, nós criamos mais exemplos e após fazer essa criação, o próprio script pega e faz uma redistribuição, tentando respeitar mínimos. Tentando por quê? Porque como nós temos exemplos que misturam diversos objetos, esses objetos, essas classes, elas podem ter mais ou menos exemplos, então não dá para a gente fazer uma coisa assim fechada. Pode ser que alguma classe ou outra tenha mais quantidade de exemplos num diretório do que em outro diretório. E aqui você pode ver um exemplo da execução, ele criando e fazendo o rebalanceamento das imagens entre os diretórios, e ao final disso, nós verificamos novamente, usando o script que nós rodamos anteriormente, só para entender como ficou a distribuição. E, após esse trabalho, nós podemos ver que nós temos não só mais exemplos, como eles também ficaram com uma distribuição melhor entre os diretórios. Então, você pode ver que agora nós não temos o diretório de validação sem nenhum exemplo, e temos mais quantidades de exemplos por diretório para poder fazer o treinamento desse modelo. Isso tudo pode ser verificado. Aqui, cada classe, aqui é uma classe, e aqui é o ID da classe e a quantidade de exemplos por diretório. No processo parcial, ou seja, quando a gente ainda estava ajeitando o script de balanceamento, fizemos um treinamento do modelo só para entender se nós estávamos indo no caminho certo ou não. Então, uma prévia inicial nos deu uma precisão de aproximadamente 47%. Depois de todo o trabalho realizado, nós verificamos as métricas novamente e podemos ver que houve realmente uma melhora bem significativa, com a precisão aumentando para 96%. Isso tudo foi, só para contextualizar, esses números aqui iniciais, eles foram tomados com o modelo S depois de 200 épocas de treinamento. E quando a gente pegou e aprimorou, não foi necessário mais do que 100 épocas para melhorar, mais do que dobrar, os resultados do modelo. Então, isso nos deu segurança de que nós tínhamos agora um modelo bem mais confiável e que nós poderíamos trabalhar na próxima etapa, que era efetivamente o treinamento do modelo. O que nós fizemos? Nós pegamos os modelos Nano, Small e Medium para fazer testes. E como é o processo de treinamento? Simplesmente basta colocar o nome do modelo nessa variável, que está no script model.py, e
depois executar. O processo de treinamento em 100 épocas, ele durou pouco mais de 1 hora e meia. Aqui eu tenho um exemplo de execução, né, desse processo de treinamento. É possível ver a melhora do modelo com o passar das épocas, até ele atingir, né, 100 épocas no total. E um pouco mais abaixo, nós podemos ver a predição do modelo já treinado, modelo N. Fizemos, como eu disse, os mesmos passos para o modelo S também. Mesma coisa, basta trocar para o nome do modelo, correto? Executar o script novamente e temos aqui a execução. Esse modelo já levou quase 5 horas de treinamento para fazer as 5 épocas, então já demonstra realmente que conforme nós vamos aprimorando, né, pegando modelos mais robustos, o treinamento leva mais tempo, é uma coisa natural. E aqui é o resultado da predição do modelo S, como pode ser visto neste exemplo aqui. Por último, nós fechamos com o modelo M. Esse modelo, nós temos um detalhe interessante a mencionar. Embora ele tenha gasto um pouco mais de 5 horas para processar até o fim foi antecipado para 82 épocas. Por quê? Existe um mecanismo de early stop que ele é acionado após um número X de épocas em que não há evolução. E a nossa definição era de apenas 10 épocas, sem melhoria contínua, então o processo poderia ser terminado. O que acontece? Esse modelo não precisou chegar até as 100 épocas para chegar no seu melhor desempenho. Então, nós temos aqui também um exemplo de log. E, por último, a predição com o modelo M. Nós coletamos algumas métricas apenas por comparação e para tomar a decisão do que seria o modelo escolhido para a realização do nosso trabalho. Pensando num bom equilíbrio de precisão com baixa latência e um baixo consumo de memória, juntando todas essas características, nós decidimos ficar com o modelo Small para a realização do nosso trabalho. A partir daí, nós partimos para fazer a geração dos relatórios. Como é feita essa geração de relatórios? Simplesmente, também basta fazer uma modificação dentro do arquivo report generator test.py, na variável trained.name, com o nome do diretório do modelo treinado. Onde o arroba, que você pode ver aqui, é basicamente trocar por ele, S ou M, ou seja, eu posso ter um relatório de qualquer um desses modelos que nós treinamos. Após executar, nós temos aqui um exemplo da execução e o nosso gerador ele cria duas versões de relatório por análise, uma em Markdown e outra em HTML. As ameaças strike, elas foram definidas em dois arquivos YAML para fazer a classificação das ameaças e outra relação entre as classes e as suas respectivas ameaças. Com isso, nós definimos duas aplicações, uma de demonstração pura e simples do nosso trabalho e outra que é a apresentação do nosso trabalho, que serão abordadas mais adiante. Muito obrigado. Bom, então, como aplicação demo, que foi desenvolvida como primeira solução, antes da solução definitiva, que ainda vai ser mostrada, foi criado um script baseado no Streamlit, né, para criar uma página, onde é possível fazer o carregamento da imagem. A partir dessa imagem carregada, existe o script faz a chamada do detector de componentes. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui, que está disponibilizada nesse link, ela foi submetida para o detector de componentes, e a partir daí, todos os componentes são extraídos da imagem, e essas informações servem como base para gerar justamente o relatório baseado na estratégia que André comentou agora há pouco. Então, esse relatório lista todas as possíveis ameaças e componentes, inclusive o grau de confiança, algumas informações sobre cada componente. Só indo aqui para a tela do Streamlit, a gente consegue ver isso com mais detalhe do relatório, de tudo que compõe para cada ameaça, para cada tipo de componente, as ameaças relacionadas. E como ainda uma possível solução de acrescentar nesse aplicativo demo, ainda buscando a solução definitiva, foi utilizada a estratégia de realizar um RAG a partir de uma base de conhecimento sobre o Stride. Então, como estratégia de criação desse RAG, foi utilizado esse script, onde é feita a leitura de uma série de PDFs que estão disponibilizados aqui, e todos os dados, todos os textos e conteúdo dos PDFs são quebrados em pedaços e divididos em grupos de tokens que são basicamente separados, né, para evitar problemas de busca na hora de retornar o contexto em textos muito longos. Então, esses dados são quebrados. A partir desses dados quebrados, foi utilizado esse modelo para gerar os embeddings, e, por fim, todos os embeddings são inseridos
no banco do Fast para armazenar toda a base de dados dos embeddings. E, por consequência, quando a gente rodar o script mais à frente, né, que vai estar tudo disponibilizado nesse repositório aqui do Fast, que está localmente no repositório do Git da gente. E esse script que é executado em background pelo script que compõe o Streamlit, vai utilizar um serviço do Olhama. No caso aqui do nosso teste com a aplicação demo, a gente está usando o modelo LLM do Mistral. Então, esse modelo é utilizado como base para pegar os dados que foram anexados, né, através do RAG, e dar uma resposta de um relatório mais refinado, inclusive permitindo que a gente construa um prompt para formar esse relatório, né? Então, no retorno desse relatório, a gente consegue ter esse output aqui, que eu vou mostrar na tela do Streamlit para ficar melhor. A gente tem a resposta, baseado na mesma detecção aqui como exemplo, de todas essas possíveis ameaças e a lista dos componentes detectados e as descrições das ameaças, ou a possível mitigação de cada cenário. E, por fim, a fonte de onde o RAG buscou essas informações, para se basear na construção desse resultado final. Bom, por fim, é isso em relação à aplicação demo, e vamos seguir aí para os próximos passos com a solução final. Agora eu vou apresentar para vocês uma solução de agente de IA responsável por utilização do modelo que a gente treinou para poder identificar os componentes utilizando YOLO. Então, isso é um incremento e uma criação de um produto que utiliza o modelo para a realização de análise de arquitetura de software. Então, aqui estamos no N8N, onde a gente criou um workflow que é utilizando o Telegram, um bot do Telegram, recebe mensagens de usuários, e esse workflow consiste, no caso de receber uma imagem de arquitetura, a realização de um request para um endpoint que está sendo rodado numa VPS, e esse endpoint está de forma interna utilizando o modelo que foi treinado para analisar a arquitetura. E esse endpoint irá retornar nesse mesmo workflow, de forma resumida em Markdown, todo o report que é gerado. E então existe um agente que é responsável por realizar a revisão desse report e criar uma mensagem mais consistente com um conteúdo baseado no report, e essa resposta é enviada novamente para o mesmo chat do Telegram. Então, nós temos aqui, esse é o caso de sucesso. Caso não tenha nenhuma imagem, a gente tem um outro agente aqui que vai ficar responsável por incentivar o usuário a fazer o upload de uma imagem para avaliação de arquitetura. Então, primeiro mostrando aqui que eu estou conectado à VPS, então eu tenho aqui, o servidor está rodando, é uma API escrita em Flask, e aqui também o Ackwise, que é o nosso chatbot responsável por realizar essa análise de arquitetura. Então, se eu começar aqui com uma mensagem, posso mandar alguma coisa, qualquer coisa, e ele vai incentivar o usuário a fazer o upload da imagem. Então eu vou fazer o upload da imagem aqui, pegar uma imagem de arquitetura e vou fazer o upload. E quando isso acontece, como é mostrado no workflow aqui, nessa condição, caso tenha um upload, ele vai chamar o request para o endpoint que utiliza o modelo, e aí depois de refazer a revisão, e eu devo receber aqui, já recebi, como resposta, o report gerado. E esse report difere um pouco do que é gerado pelo modelo, porque ele adiciona algumas coisas a mais, como, por exemplo, que nós temos uma matrix de risco, então a gente consegue verificar o nível de risco de cada problema que foi encontrado na arquitetura, uma recomendação de priorização de cada problema que foi encontrado, cada risco, com certeza baseado no nível do risco, e um possível roadmap para que todos esses problemas na arquitetura possam ser consertados. Então, no modelo de sprint, a gente pode ter um roadmap ali, um time de produto consegue receber isso e fazer uma priorização, e os próximos passos que devem ser realizados para, logo que foram identificados os problemas, os riscos na arquitetura, na solução de arquitetura, então os próximos passos para conseguir priorizar e resolver todos esses problemas e mitigar esses riscos. Então, essa é a solução de chatbot para este trabalho.